Só o pessoal restabelecer. Mas aí você volta Voltamos. falando o que você estava falando, né, para dar uma continuidade. Aí depois a gente vai tirando dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aí pra gente, tá? Vão mandando o que vocês tiverem, só para dar uma linha. Você quer ir continuando já, Grazi? Você estava falando dos ganhos secundários, né? Então, um idoso que por um bom tempo viu cada filho ir para uma parte do mundo, né? E ele está sozinho, acaba perdendo um companheiro que é a pessoa mais próxima e fica sozinho, ele pode desenvolver várias coisas para que talvez ele traga a família para perto, né? E daí, quando ele consegue isso, ele não quer se ver longe da doença, porque exatamente esse ganho é maior para ele do que a saúde, né? E, e é o que você falou, sair do sintoma e da doença e ganhar saúde, e, entre aspas, perder o ganho secundário, é uma escolha, né? É a escolha de estar bem consigo mesmo e poder talvez decidir por outras coisas na vida, mas é escolha própria, né? É escolha de cada um, não tem jeito. Então, quando as pessoas vão para o consultório ou vão para atendimento, eu sempre digo, eu sou só um instrumento para te dar a diretriz do que está acontecendo ou que aconteceu, mas daqui para frente é você que tem que tomar a decisão de querer ou não que isso mude, né? Não é eu que vou falar assim, muda. E pode ter certeza, se você perceber na fala, quando a pessoa entra no para ser atendida, e ela fala assim, já passei por várias coisas, vamos ver se você agora resolve o meu problema. Ela não quer resolver o problema, porque ela está terceirizando a solução do problema para o terapeuta, e não é, né? O que a gente faz é só Então, usar as técnicas para poder dar uma consciência para a pessoa sobre o que acontece com ela, né? Mas nada além exatamente, disso. A gente não consegue curar ninguém se a pessoa não quiser receber isso ou escolher diferente, né? Então é sim, interessante notar que as doenças são nossas, nós criamos sintomas físicos, nosso corpo cria. Então o e nosso você só papel vai sair dela, só vai sair dela quando querer, né? Quando quiser. Então o nosso exato. papel é mostrar a consciência que possa ter por trás. Mas quem vai acatar isso e escolher diferente nunca é a gente. A gente está ali só para facilitar o processo, né, Graça? É interessante Exato. notar isso. Só para dar uma direção do que está acontecendo nesse corpo, né? Só uma observação. E o resto, quem faz é você. Realmente. Vocês têm alguma questão, pessoal, que vocês queiram trazer? A gente pode encerrar? Como que vocês estão? Vocês querem comentar algo? Teve muita questão que me perguntaram, Grazi, sobre ansiedade, depressão. Acho que isso é um tema que está sendo muito recorrente. Muitas pessoas me perguntam o porquê que gera toda essa prostração, por que que gera toda essa ausência de vitalidade, da onde que vem isso? É captação externa? É a pessoa prostrada e não agindo conforme a necessidade dela? Então, como que você vê isso com o Body Talk, na sua visão? Como que você percebe isso? Você sabe que eu estava pensando na ansiedade quando a gente começou a conversar tudo sobre isso de vir aqui. Para o nosso cérebro, ele não existe nem passado e nem futuro, só existe presente, né? Então, a pessoa que está lá preocupada em fazer tal coisa, como vai ser tal coisa no futuro, nananã, você só está dando comando para o seu cérebro que ele tem que resolver um problema de imediato, não agora. Então, seu corpo não dá conta, né? Seu corpo não dá conta de fazer o que ele tem que fazer do dia e, além disso, fazer o que você acha que vai acontecer lá e ele está resolvendo aqui. Então, isso gera uma ansiedade enorme para o cérebro, né? Para o corpo da pessoa. Mas também são todos
o contexto do que aquela pessoa vive para saber o que leva ela a ter a ansiedade ou não, né? Lógico que a gente capta a consciência coletiva, né? Então, se a gente não filtrar tudo que está sendo exposto em televisão e coisa, a gente entra na loucura deles, né? A gente entra no medo de sair para a rua, a gente entra no medo de que não vai ter mais dinheiro, ou sei lá, não vai ter mais emprego, né? E a gente fica nesse coletivo vivendo essa realidade que, né? Essas brigas desses políticos deixa a população inteira perdida, que norte ir. Então, se você ficar nessa realidade e não filtrar o que é bom para você, o que te serve, o que não te serve, isso vai gerando um monte de turbilhão de sentimentos e emoções dentro do seu corpo, né? Isso é natural. E fora que se a pessoa já passou por uma situação, lógico que não necessariamente de uma pandemia, mas numa situação, vamos dizer assim, de perda da liberdade, alguma coisa, isso remete ela lá também, né? O que está passando aqui, busca essa informação lá atrás e tudo que ela viveu lá atrás, ela começa a reviver tudo de novo, né, internamente. Então, tem que olhar para o contexto de cada um para saber o que cada coisa quer dizer. Sobre a diverticulite, Grazi, as inflamações dos divertículos no intestino, Do intestino, né? sim. Então, o intestino, ele tem como consciência discernimento, ele pode ser também autoenvenenamento, liberação, entrega. Então, o intestino, se você olhar, você me corrige aí como médico, mas é onde ele faz muitos processamentos de absorção e o que não presta vira fezes e vai embora, né? É mais ou menos isso. Então, quando você tem algum problema no intestino, talvez você não esteja não esteja ou esteja tentando segurar demais e não está querendo liberar, né? Não está querendo que certas situações da sua vida passe, vamos dizer assim, né? Liberar elas. Então, pode ser isso, pode ser intelecto, né? Pessoa que está pensando demais, que queira ou não queira, é o segundo cérebro, como você disse. Body Talk são 3 cérebros que a gente trabalha. A gente trabalha o cérebro, o coração e o intestino. Então, é onde ele está fazendo discernimento, onde ele está processando tudo que ele precisa. Então, se sua cabeça está lá assim, seu intestino está lá também, né? Está num processo e inflamação. Diverticulite é uma inflamação, não é? Sim, sim. Então, você pode estar reagindo também, né? A tudo esse tipo de informação, a tudo isso que você está passando. Isso olhando pela base da consciência individual do órgão, né? Mas aí você tem que também olhar para toda a vida da pessoa como um todo, né? Isso é de agora, isso, se você olhar para trás, pai, mãe, alguém já teve, você só está carregando, como que é? Tem que ver a história um pouco também, né? Mas olhando Sim. pela consciência do órgão individual, você consegue, às vezes, trazer consciência, né, para o corpo. Eu gosto de falar que o intestino, a gente metaboliza o alimento, digere o alimento e digere os acontecimentos do mundo, né? O intestino delgado, ele é um grande órgão da mente, de como a gente compreende o mundo no externo. E o intestino grosso é a nossa generosidade, a doação, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu percebo do intestino é isso. Então, como a Grazi disse, o órgão tem uma consciência específica, que é meio que o modo de atuação dele e como ele contribui para o nosso corpo em qualidade energética. Mas é um papel muito individual de perceber isso e com uma terapia também para compreender o contexto da pessoa.
Mas o intestino tem muito a ver a como a gente compreende o mundo e como a gente se entrega ao mundo. Então, se está inflamado, provavelmente é um sinal de que você esteja inflamado com o contexto externo e não esteja compreendendo muito bem, ou esteja criticando muito, utilizando essa razão demais. Mas é só um palpite, teria que analisar o contexto da pessoa. É só analisando todas as influências que ela recebe a partir dessa consciência do órgão, de que ele é um trabalho da mente e é um trabalho da nossa doação. Então, se você está inflamada, por que você está inflamada? Qual que é a relação da sua mente com essa inflamação que você recebe do externo? Por que você não está metabolizando corretamente a situação e está inflamando o intestino? Então, são algumas diretrizes, mas a gente tem a consciência do órgão e tem a consciência da doença, né? É interessante notar essa diferenciação. O órgão tem um papel, mas a doença em si ele é um conjunto de estruturas que tem várias relações com o corpo inteiro. Então, a consciência do órgão é essa, mas tem que analisar o contexto da pessoa. O meu palpite seria ver isso. Se como é uma inflamação, você está inflamado com o que no externo? Por que você está sendo muito crítica ao externo? Então, alguns direcionamentos, mas quem diz é o seu corpo, sabe? Exato. Bom, Grazi, eu acho que a gente pode. Você quer comentar da Não, tem Nancy? mais, É até a tem da mais Nancy, eu um. acabei de ver. Olha, Nancy, eu acho que é sobre a ansiedade e depressão, né? O melhor tratamento, infelizmente, eu não posso dizer, porque eu ainda não tenho CRM e nem sei, nem conheço você também, então não poderia dizer, teria que fazer uma consulta. Mas o que eu posso afirmar? Primeiro, tem os sintomas físicos de queda de serotonina e tudo isso que os medicamentos auxiliam, mas é um auxílio. Eu posso dar o meu caso pessoal. Eu tive sintomas de depressão, de ansiedade, eu utilizei a dosagem mínima da sertralina, que é para diminuir os sintomas, mas o que mudou a minha vida realmente foi barra de Access, por exemplo. Foi tirar todas essas crenças limitantes que a gente tem na cabeça e nos impedem de ter a vitalidade, o vigor de buscar a nossa essência, de buscar o que a gente quer realmente. Então, assim, tem duas partes. Primeiro é alívio de sintomas na medicina tradicional, que eu acho que é muito importante também. Mas isso não é a panaceia. Isso daí é só alívio de sintomas. Mas da onde está surgindo esse sintoma? Por que você está assim? Qual que é a raiz de tudo isso? Então, isso é com base no seu autoconhecimento, na facilitação que uma terapia integrativa possa trazer, mas nunca é aliviando os sintomas, porque isso não trata a raiz, só trata uma diminuição dos sintomas para que eles não fiquem tão atormentadores. Mas qual que é a raiz disso? Qual que é a origem? No meu caso pessoal, eu estava acumulando muita coisa do mundo, estava captando de todo lugar, junto com algumas características minhas da infância, mas essa captação externa estava virando tão restritora, estava acumulando tanto na minha mente que eu não conseguia mais diferenciar o que era eu e o que era do outro. De tão forte que está o processo de captação externa, de consciências, de energias e assim vai. Então, no meu caso pessoal, o que me ajudou, eu não vou dizer 100%, mas 80%, foi a barra de Access. Foi tirar toda essa crença limitante da minha cabeça, foi tirar o que é externo, o que é interno, foi notar o que estava refletindo dentro de mim, toda essa carga, e depois fazer um processo de autoconhecimento para analisar a raiz. Que aí foi fatos da infância, fatos de vidas passadas, enfim, é uma longa história nesse sentido. Mas o que eu posso dizer? Medicamento é alívio de sintoma, mas a raiz do sintoma, a cura real, não é medicamento. A cura real é autocompreensão, é autoconscientização, é pedir ajuda para algum terapeuta, se for possível, ou se caso queira, mas é entender a raiz do problema, que não é só um sintoma físico, tem muitas causas emocionais, mentais, influências externas por trás, tá? Que é uma crença limitante. Crença limitante é uma crença, é uma visão de mundo que limita. Tá muito no nome, é uma visão de mundo, um modelo de mundo que a gente tem, mas que não é expansor, que não gera bem-estar, ele gera um limite, ele gera um comportamento automático que não nos faz bem. Então, por exemplo, eu tinha muito comportamento automático de querer agradar todo mundo, por uma questão social. Eu tenho que dizer sim para as pessoas, eu não posso dizer não. Eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que ser conivente com o que elas dizem, eu não posso criticar e defender um bom ponto de vista. Então era um comportamento limitante que eu tinha, cujo ganho secundário era passar uma boa imagem. Então eu fui desnudando, fui compreendendo todo esse processo e percebendo o quão limitante era isso. É uma crença que não expande a minha essência, não expande a minha leveza, não me gera bem-estar.
Então eu fui compreendendo tudo isso e percebendo que é uma crença limitante. E quando a gente destrói essa crença, a gente permite que a gente haja conforme o nosso coração, nossa vontade, e com crenças que expandam mais e não sejam tão restritoras e gerem mal-estar. Então, crença limitante é uma crença que limita, que ela alimenta esses processos automáticos, que são para agradar o externo, enfim, para fugir da nossa essência, mas que não geram bem-estar, elas geram desconforto em si. Quer E falar, elas Grazi? podem ser, quero, elas podem ser é, embutidas na nossa infância por pais e mães. Então, por exemplo, a Giovana até os 7 anos, ela ainda não é um indivíduo separado de pai e mãe. A partir de agora, ela vai começar a se autoconhecer e saber seus limites individuais e pessoais, fora pai e mãe. Então, tudo que eu embuti de, não sobe aí que você vai cair, porque qualquer coisa, né? Para o homem não chora, levanta, engole o choro, qualquer coisa que você ponha que faça a pessoa travar em alguma situação futura, isso é uma crença limitante. E outro tipo de você criar uma crença limitante é você fazer repetidamente a mesma coisa e ela dá o mesmo resultado. Aí você também cria uma crença de que se você fizer daquela forma, sempre vai dar aquele resultado. E isso pode te limitar também. Então, se você não querer mudar a chave, não querer passar, não, eu não acredito que é dessa forma, eu vou mudar. Então, as crianças normalmente levam as crenças limitantes, acho que até uns 21 anos. Depois disso, elas conseguem, porque aí elas vão para o mundo, vão aprender a ganhar dinheiro, fazer a sua vida própria. Daí elas conseguem tirar as crenças limitantes que pai e mãe dá para ela ao longo da vida. Então, é aí que ela consegue transformar, né, essa crença em algo diferente para que ela consiga ir para a vida da forma que ela acredita que é verdade para ela e não mais o que o pai e a mãe sempre disse, né? Tem gente que não faz isso, tem gente que leva as crenças pro resto da vida, né? Com E certeza. Então aí a gente percebe reclama, que tem. a vida inteira que nunca deu certo, eu nunca ganhei dinheiro, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, e só que nunca teve também o olhar porque não, né? E querer mudar, né? Então aí passa a vida inteira só reclamando. É que é muito comum a crença limitante ser um processo automático, né? Então você não tem consciência nela. Você está seguindo um Né? padrão de comportamento, né? Então pode ser de pai, de É, mãe, da sociedade, mas a ideia é sim, transcender isso e seguir uma crença expansora, né? exato. É você perceber numa situação que você está vivendo e que não tá legal e você se perguntar por quê, né? Você se autoconhecer, por que você reage de uma certa forma toda vez que certo, alguma coisa acontece. Então, é, é você realmente se olhar, né? E aí perceber, então eu ajo assim porque, olha só, minha mãe sempre dizia, vou falar de mim. Então, a Graziella é péssima para limpeza e organização. Todo lado mais clean da casa. Pular de lá, você não imagina como está a minha casa. E por quê? Essa semana eu tive uma consciência que a minha mãe fala assim para mim e sempre falou: você não serve para ser dona de casa. Você tem que casar com um homem rico, ter alguém para limpar a sua casa. Então, eu olhei para minha casa e falei assim: pode ser reflexo disso. Do tipo, se eu não te dou conta de limpar a minha casa, por que eu vou ficar limpando a minha casa, né? Então, assim, agora eu vou organizar a minha casa, vou mudar se eu quiser. Se eu quiser acreditar que isso não é uma verdade para mim, né? Mas senão minha casa vai ser eternamente bagunçada e eu apoio na crença da minha mãe que eu não sirvo para ser dona de casa, entendeu? Se isso vai causar alguma coisa interna, eu acho que causa, porque quando o externo está bagunçado, o interno em algum momento está bagunçado também. Tem coisa aí que, né, pode ser na organização dos pensamentos, na organização das atividades. E eu sei que eu tenho um pouco de, né, tipo, se hoje eu tinha live para fazer, eu passei o dia inteiro meio procrastinando porque eu não dou conta de organizar meu sistema, meu horário, minha agenda e chegar aqui 8 horas. Contando que o Du me chamou para correr MTV Exes,
falei assim, eu vou ter que correr da tal hora, porque aí eu chego tal hora. Então, tipo assim, se eu não me organizar e não fizer um processo, minha vida é bagunçada e pode ser reflexo, né? Então, assim, a gente tem que se autoconhecer e tem que se perceber no mundo, né? É perceber se eu estou atuando conforme essa crença limitante, porque é um limite, né? Você gera Sim, é desorganização, um você limite. gera desordem em todo o seu dia a dia. Então, crença limitante é isso, ela não te impede, ela te impede de expandir, te impede de gerar um bem-estar maior, em termos mais simples, né? Então, pode ser de Sim. vários jeitos, de mãe, de pai, de família, sociedade, ancestral, tem vários tipos. Mas o E importante é outra, né? Pode ser inconsciente também, né? A pessoa pode nem saber que ela tem essa crença limitante, né? Porque se você pensar, 5% do nosso cérebro é consciente, 95% é inconsciente. Então, muitas das coisas que a gente faz é inconsciente, né? Então, por isso que a gente sempre fala que a gente tem que trazer consciência, porque a gente tem muito que olhar, né? 95% é muita coisa. Então, a gente tem que levar luz para esses 95%, para a gente se conhecer, para a gente se perceber, né? E trazer consciência para ele. Então, é muita coisa para a gente. Tem muita Tem muita coisa embaixo, né? com certeza. Escondida que a gente não sabe. Bom, Grazi, vamos fechar então? Queria Vamos, agradecer a toda a presença de todo mundo, agradecer a contribuição que todo mundo fez na live também, das perguntas, que gerou bastante resultado, gostei. Então, queria desejar boa noite, queria dizer que se precisarem de alguma coisa, estou aqui, a Grazi está aqui, precisar de algum atendimento. Atualmente estou dando curso de Barra de Axis, estou dando curso de Reiki Celta, podem acompanhar na minha bio. Você está fazendo o que você está fazendo hoje em dia, Grazi? O pessoal te encontrar também? eu também sou facilitadora de barras, também estou dando curso, atendo com Body Talk, presencial e à distância, com barras, com processos corporais de Access, e é isso. E queria te agradecer imensamente pelo convite. A tremedeira de ontem já passou. Tranquilo. Agradeço imensamente, foi uma honra, foi muito legal e que possamos ter mais. Como pode melhorar ainda mais, né, Grazi? Eu que Ah, agradeço sempre a sempre, né? contribuição. Eu que agradeço sempre a contribuição, a aceitar o convite, né? E queria agradecer a pessoal também mesmo, quem quiser conversar com a gente, enfim, tiver alguma dúvida que queira que a gente sane do lado de fora, quiser conhecer a nossa Ah, consulta, nosso trabalho também, nos chame que a gente está é, aberto para vocês também, tá? exato. Lá no meu Insta tem meu telefone, quem quiser mandar WhatsApp, ou quiser mandar direct, tamo aí. Gente, Tamo aí, gente. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom. obrigada. Gratidão. Tchau, tchau, gente.